Sejam muito bem-vindos ao Pod da BN. Eu sou a Andressa. E eu sou o Léo. E o tema de hoje é imunização. Lembrando que o nosso episódio hoje é patrocinado pela It's My, né, nossa companheira, e também hoje pela Salus Imunizações. Muito legal. E para o episódio de hoje nós temos duas pessoas, dois doutores para conversar um pouco com a gente. Vou apresentar para vocês a primeira, que é a doutora Marcela Rodrigues. Boa noite. Boa noite, doutora Marcela Rodrigues. Ela é médica dermatologista, membro da Sociedade Brasileira de Melanoma e da Sociedade Brasileira de Imunização. Atua há 25 anos na área da saúde e é sócia-diretora da Salus Imunizações. Muito bem, seja bem-vinda. Muito obrigada. E a pele dela maravilhosa. À toa, dermato, né? É, claro. Obrigação, Eu ia ter né? tomado cuidado com a minha pele hoje. E aqui nessa mesa nós também temos o Dr. Marcos César Rodrigues Roque, que é médico neurologista pediátrico, responsável pelo setor de neurologia pediátrica do Grupo Santa Joana. Também é membro da Sociedade Brasileira de Neurologia Infantil, é preceptor do programa de residência médica e também é sócio-diretor da Salus Imunizações. Que maravilha, hein? Seja muito bem-vindo. bem-vindos. Temos também obrigada. uma terceira pessoa que não está aqui hoje, né? Que é a Carla Cristina Freitas, empresária e advogada com atuação no setor de saúde e bem-estar e também possui uma larga experiência em projetos sociais. E terceiro setor, como presidente da Associação Mães Solidárias. Não está aqui, mas tá ali no telão com a gente. Trouxe uma lembrança de vocês. Nosso Sejam trio. muito bem-vindos aqui, o trio. Obrigada. Muito obrigado. E obrigado pela oportunidade de a gente estar aqui. Ai, que Imagina, coisa a gente boa. agradece. Convite muito lisonjeado da gente estar aqui hoje à noite. Obrigado. Bom, Muito sejam obrigado. muito bem-vindos. Obrigado. A gente quis trazer um pouquinho de uns dados para, contextualizar o que a gente vai conversar nessa noite. E de acordo com a Fiocruz, a cobertura vacinal vem despencando, no Brasil, especialmente nos índices infantis. E desde 2015, infelizmente, nós estamos abaixo dos índices ideais, que pelo Programa Nacional de Imunização deveria ser acima de 95%. Com exceção, da vacina contra a Covid, da vacina para gripe, o índice da vacinação e de outras doenças como hepatite, febre amarela, ela não chega a 40%. Então, por conta desses dados, é muito importante esse tema para a gente falar um pouco aqui sobre imunização. Antes da gente começar, queria perguntar um pouquinho para vocês, da história de vocês. Então, doutor Marco, me conta um pouquinho da sua trajetória e até a medicina. Como é que foi? Eu, na verdade, desde os 9 anos eu decidi que seria pediatra e desde então acabei focando meu sonho nessa parte, fiz faculdade em Santos e foi muito interessante que até o 6º ano eu era considerado um pediatra da turma. E no 6º ano eu tive uma aula específica de neurologia infantil e fez com que eu me apaixonasse por essa área. Então eu acabei fazendo a pediatria como área base e depois segui como neurologista infantil. E teve algum evento específico lá para com 9 anos de idade de você escolher a pediatria ou não? Na verdade, se eu falar para você que eu já quis ser bombeiro, cobrador de ônibus, policial, confesso que até ladrão de banco também, mas eu resolvi com 9 anos seguir a pediatria e a medicina. Esse vai dar certo, Esse não tem Não, cadeia. esse não tem, esse é mais tranquilo. E aí a gente acabou fazendo e sou muito feliz, 26 anos de formado e graças a Deus realizado profissionamente. Marcela? Eu acho que como quase toda criança que diz que quer ser médico, fala que vai ser médico de criança. Então, a minha primeira especialidade descoberta foi essa. Eu dizia que ia ser médica de cuidar de criança. Claro, entrei na faculdade. Achei que precisava de um pouco mais de emoção. De alguma coisa que me tirasse um pouquinho só da clínica, que tivesse um pouco de procedimento. Pensei em fazer cirurgia. Aí desisti, porque aí vi que era emoção demais e não dava. E aí escolhi a dermatologia por gostar realmente de fazer procedimentos e gostar da parte estética. E além de tudo, a dermatologia também tem a questão de doenças de pele, que são muito importantes. Nós somos de Santos, então Santos também tem uma questão muito forte da prevenção de câncer de pele. Sim. Então tudo isso foi me deixando muito fascinada com a dermatologia, porque é uma especialidade muito ampla, muito abrangente. E aí, assim foi. Nós está ali em Santos, Sim. Sol, Então Sim. tem toda aquela questão de prevenção mesmo, Sim, é muito forte a cadeira lá sobre cuidados com câncer de pele, com melanoma, com tumores que não sejam melanoma também. Sim. Então a gente acaba levando para essa área também, né? Legal. E o clima do Brasil ele é muito propício, para as questões de Sim. desenvolvimento de doença de pele, E a cultura do sol é muito forte, né? isso é É bonito verdade. você ser bronzeado. Né?
E em que momento que a imunização aparece assim na vida de vocês como uma área de escolha também para trabalhar? A imunização apareceu, posso falar? Sim, senhora. A imunização, na verdade, é engraçado. Há uns 10, 15 anos, eu pensei em trabalhar na área de imunização. É uma área que eu acho que é muito legal, essa questão de prevenção. Sim. E aí a ideia veio e foi embora. E aí, em 2021, né, como a dermatologia também tem algumas doenças de pele, como a herpes zoster, que é uma doença que existe vacina para isso, para essa doença, né? Em 2021, no consultório começou a chegar muitos casos de paciente com herpes zoster, que era uma doença que não tinha muito em consultório particular, né? Sim. Eu atendia muito informalmente, às vezes uma paciente que mandava foto da tia mais idosa, da avó, me mandava pelo WhatsApp: Marcela, me ajuda aqui, minha avó está com essa lesão, o que é isso? Aí se batia o olho, conversava um pouquinho, informalmente, e aí você via que era herpes zoster, acabava orientando, acabava ajudando. Então era uma questão que acabava sendo mais informal e mais difícil chegar. Era raro acontecer. Em 2021 começaram a aparecer vários casos de pacientes jovens com herpes zoster, né, assim, um ano depois do início da pandemia, mais ou menos. Sim. Isso chamou a nossa atenção, né? Principalmente porque as pessoas não conheciam a doença e muito menos a vacina. Menos a vacina, né? Se não conhece a doença, não tem como conhecer a vacina. Exatamente. E aí a gente viu nisso uma importância muito grande de estar orientando as pessoas. E com toda essa questão de vacina, né? Vacina foi um tema muito debatido, muito conversado nesse período. E a gente via, quando a gente falava, as pessoas tinham uma certa relutância, uma certa resistência, né? Criou-se um cenário muito duvidoso sobre tudo isso. Sim. E a necessidade, então, da gente poder fazer um trabalho que a gente pudesse ajudar também as pessoas. Tanto que o objetivo inicial da Salos é esse. A gente orienta, né? A gente sempre brinca que a Salos não vai vacinar o mundo. A gente vai vacinar uma porção pequena. Mas a gente conseguir mostrar para muitas pessoas a importância disso, mesmo que elas busquem vacina em outros lugares, a nossa meta também está sendo cumprida. E esse é o nosso objetivo da noite de hoje mesmo, a difusão da informação. É a gente informar, né? Que seja uma informação real, que seja científica, que seja técnica, que não seja baseada em fofoca, em fake news. Sem fake news, né? Exato. O estralo, ele, na verdade, veio quando esses casos então começaram a aparecer, e como você mesmo falou, de pessoas jovens. Pessoas jovens, pacientes de 45 anos, 39. É muito novo. Que são pacientes rígidos. Exato. Alguns estavam com Covid na época, outros não estavam, não tinham nenhuma outra comorbidade que justificasse o aparecimento da doença. Olha como é bem diferente o cenário, né? Eu falo porque, por exemplo, esses pacientes que apareceram, né, foram pacientes que apareceram tanto por foto, por pessoas conhecidas, e a minha vivência, né, no caso de herpes zoster, é hospitalar, né? E para mim era uma doença assim de idoso. Eu pensava isso. Exatamente. Eu trabalhei anos em hospital, eu tinha essa cabeça de que era puramente de idoso. E você me falou Mas desse era cenário, mesmo. E outras pessoas jovens, né, aparecendo. Foi daí que surgiu o estralo. A gente falou, bom, vamos tentar ajudar também as pessoas, divulgar um pouco isso, mostrar para as pessoas. E várias outras doenças, né, que estão por aí, que as pessoas não têm conhecimento e não se vacinam. Infelizmente, a cultura no Brasil é de vacinar a criancinha. Os pais pegam a criança pela mão, levam no centro de imunização, 14, 15 anos acabou e não se toca mais no assunto. Mas o pai ou a mãe mesmo, que estão lá acompanhando, pagando, financiando e orientando a criança, não se cuidam. Não, e você tocou num ponto principal, assim, para nós, né, que somos aqui do Brasil, somos brasileiros, a imunização ela tem um papel muito importante para a prevenção, né? A gente enxerga dessa maneira. Como que vocês conseguem avaliar isso no cenário cultural aqui do Brasil, né? Como você acabou de falar. Como que você consegue enxergar? O Programa Nacional de Imunização tem mais de 50 anos, ou quase 50 anos aproximadamente. E a gente vê que nós vivemos num país que, apesar de todas essas décadas, a gente não tem uma cultura de prevenção. Exato. Infelizmente, acaba sendo mais uma remediação. Quer dizer, as coisas acontecem, como nós vemos, infelizmente, várias situações, e depois a gente corre atrás do prejuízo. Quando, na verdade, a gente poderia trabalhar nessa questão de prevenção. E a pandemia, apesar de todo o lado catastrófico que teve, né, do mundo inteiro, ela nos trouxe um grande aprendizado. E que realmente as pessoas começaram a parar de morrer quando começou a imunização. Sim. Então, acho que isso traz contrafatos no argumento. Realmente, a mudança que a gente teve de cenário foi fundamental, né? Nós, apesar de
tantas fake news que, infelizmente, com o avanço das questões de mídia, de redes sociais, nós temos muito conteúdo bom, sim, como esse que vocês colocam em saúde, como nós vemos também coisas absurdas que vão sendo também divulgadas de uma forma desregrada, desregulada e, mais do que isso, sem nenhum controle, né? Sim. Você sabe, doutor Marco, que a gente teve essa percepção logo de início, né? Que a pandemia realmente acendeu a discussão sobre imunização, né? Que às vezes não acontecia em casa, as famílias não discutiam sobre imunização, foi exatamente o que a doutora Marcela falou. Era ali aquele ciclo vacinal da criança pequena, né? Sim. Que os pais levavam, queriam realmente garantir o melhor. E a partir ali da adolescência, isso acabava e não tinha essa discussão familiar. E quando o Covid aparece, tem todas essas questões acerca da vacina, as pessoas começam realmente a rediscutir o processo vacinal, a importância, e no hospital, né, nós que estávamos na linha de frente, tivemos essa visão clara. Primeiro porque, assim, a nossa maior esperança de todos, eu acho, era a vacina, né, a gente tinha uma esperança e uma ansiedade na questão da vacina, e mais do que isso, para nós, como profissionais de saúde, muitos de nós, como eu, fomos voluntários no desenvolvimento da vacina do Butantan. Sim. Então, nós conseguimos entender, assim, o processo todo, né, como é difícil o processo. Sim. E como os voluntários realmente, nós tivemos que se doar, sim, né? Ir lá, coletar exames e ter um comprometimento com isso. E a gente começou a ver como essas fake news atrapalhavam até nós mesmos. Porque exato, muitos dos funcionários, eu tenho medo de participar do projeto. Gente, todo mundo queria vacina e muitos tinham medo de participar da pesquisa ou não queriam se oferecer, enfim, com medo. E a gente percebe o impacto, infelizmente, negativo da fake news nesse sim, sentido, né? Para os profissionais de saúde, a gente conhece, sabe o quanto a prevenção é importante. Dentro da área da neurologia, a gente verificou com o aparecimento das vacinas de meningite, como nós tivemos uma redução importantíssima de casos de meningite bacteriana, que evoluíam com sequelas graves, com hidrocefalia, com alterações na estrutura cerebral, levando a quadros de epilepsia, atrofia cerebral, e de repente hoje é raro a gente pegar um caso como esses. Mas a gente está vendo também que a queda está sendo muito acentuada da imunização. Nós temos importantes doenças como o sarampo e como a poliomielite, que a cobertura vacinal vem caindo, né? Sim. Eu trouxe alguns dados aqui. A poliomielite, por exemplo, em 2015 nós tínhamos uma cobertura de 98%. Hoje em dia está em 70%. Nossa, e nós estamos falando muito baixo. E nós estamos falando de uma doença com uma sequela neurológica importante. E muitas vezes as pessoas não se dão conta das consequências que nós temos dessas doenças e que podem ser prevenidas, claro, formas graves. Então, como a tuberculose, a gente faz a vacina BCG contra a tuberculose. Então, é muito raro você ver formas de tuberculose generalizada. Sim. Tuberculose cerebral, renal, disseminada. E nós tivemos, infelizmente, uma experiência muito triste no hospital público que nós trabalhamos, aproximadamente uns 10 anos atrás, de uma menina de 14, 15 anos, e não foi vacinada à época, e acabou desenvolvendo uma tuberculose generalizada e acabou falecendo. Então, a gente precisa ter um bom senso em relação a isso, e realmente o medo faz parte de nós. Isso nos prepara, faz com que a gente procure compreender melhor as situações e muitas vezes nos traz um grande aprendizado. E a pandemia foi para nós, modernamente falando, foi um aprendizado de vida para todos, entende? Um aprendizado emocional, social, principalmente na área de saúde, para o mundo inteiro. Sim. Se nós levarmos em conta que a gripe espanhola matou 50 milhões de pessoas em 1918 aproximadamente, e hoje nós estamos um século depois, praticamente um século quando começou a pandemia, e a gente teve uma redução muito importante nisso. Claro, levamos em conta meios de comunicação, mas principalmente a disseminação de notícias. E isso é muito importante. Mas uma coisa que eu acho que é importante a gente ressaltar é toda a catástrofe da pandemia, óbvio, né? Mas um ponto importante, o mundo científico se voltou para estudar a vacina. Sim. Então, o avanço tecnológico nesse sentido foi gigantesco. Não só a vacina do Covid, mas outras vacinas estão aparecendo, surgindo por aí, como, por exemplo, vacina de herpes simples, já está em fase de estudo, fase 1 de estudo. Começou em dezembro, entrou em dezembro nessa fase, então vai vir por aí, vão chegar por aí, né, novas vacinas contra novas doenças, que o que permitiu isso foi realmente toda a comoção que houve no mundo científico para ir atrás disso. Né? Então, assim,
a gente tem que tentar enxergar o lado bom, se é que existe, mas foi uma possibilidade de desenvolver novas tecnologias para novas vacinas, para tentar proteger... A busca, né? Exatamente, o avanço a prevenção ali. de outras doenças, né, que não se imaginava que pudesse conseguir isso, eu acho. Sim. Então, foi um ponto que eu acho que é importante a gente ressaltar também, né? Você sabe que a Andressa estava contando, né, que ela fez parte, né, do grupo de pesquisa. E vocês comentando sobre, né, depois da vacina, como que foi esse cenário. É muito interessante, porque a gente trabalhava na linha de frente, né, nesse período. Eu, como fiz o cardiorrespiratório, estava ali na emergência, pegando a pessoa que chegava. E eu lembro que teve um dia que eu saí do plantão e que eu falei assim, meu Deus, não tem luz no fim do túnel. Cada dia chega mais. Isso que o Dr. Marco falou foi exatamente o que aconteceu. Eu lembro de iniciar a vacinação e aqueles plantões catastróficos que eu tinha, eles aconteciam ainda, é claro, mas foi cada vez sendo mais raro e foi diminuindo, até um ponto que chegou que a gente pegava realmente pacientes que eles estavam muito ruins e aí você descobria que não tinha tomado a vacina. Né? E aí você conseguia fazer um comparativo disso, né? Mas foi muita informação, né? Desinformação, na verdade, que acabou levando a tudo isso. Sim. Né? E isso levou também a gente a dividir os pacientes em 2 grupos, né? Casos graves não vacinados e casos graves vacinados, né? E óbvio que a gente tinha uma população muito maior de casos graves não vacinados, onde a gente por um bom tempo conseguiu acompanhar isso e a gente, né, como profissional da saúde, tentava detectar o porquê que esse paciente às vezes não era vacinado e víamos vários cenários. Alguns cenários que a família toda era vacinada e realmente o paciente não quis se vacinar e alguns outros cenários que, na minha opinião, mais catastróficos, que é o cenário da família toda sem se vacinar. Sim. Então, isso mexia muito com a gente como profissional de saúde. Eu acho é quando a gente vê um profissional da área da saúde indo contra a vacina, né? Também. Eu acho que aí é uma coisa que dói fundo no coração. Quais são as vantagens que vocês mais conseguem relatar assim para nós, para a pessoa buscar esse serviço particular? O que vocês identificam aí que é o mais importante assim, do porquê que a pessoa deveria procurar o serviço particular de vacinação? Até porque a gente vê que não é uma questão cultural brasileira, né? A gente vê muita desinformação com relação a essa questão, né, do porquê procurar um serviço privado para você ter a carteira de vacinação em dia, né? A gente queria mesmo entender as vantagens. Então, na verdade, existem muitas vacinas do sistema público e do privado que são iguais. Mas, infelizmente, o privado acaba tendo algumas vantagens de vacinas mais novas, mais modernas, com uma cobertura maior. Sim. Por exemplo, a vacina de gripe do público, ela é uma vacina trivalente. A do privado é a tetravalente. Agora está lançando a do HPV, a nonavalente. Que vai ter só no privado. No público vai continuar sendo a tetravalente. Então, são algumas diferenças que, assim, podem ser significativas. Infelizmente, não existe no sistema público, né? Mas que fazem diferença, né? Assim, significativa, eu acho que é importante. Nós temos também vacinas onde você tem vírus vivos atenuados no SUS, a gente tem vírus morto, pedaços desse vírus, proteínas, muitas vezes nas vacinas que são usadas nas clínicas de imunização. Apesar do sistema público ter uma rede muito eficiente realmente de vacinação, é uma coisa, é um programa assim fantástico. A gente sabe que tem lugares, e mesmo lugares remotos, eles vão até lá, principalmente se nós pegarmos do norte, vão de avião, vão de caminhão, vão de voadeira, enfim, eles vão aos lugares mais longínquos e a gente precisa fazer essa promoção. Claro. Sim. Né? E a vantagem, claro, de você ter uma clínica de imunização, você tem a vantagem de um atendimento também diferenciado, com hora marcada, horários alternativos, porque muitas vezes os pais trabalham durante o dia, o horário comercial, que seria o funcionamento da unidade básica de saúde das 8 às 17, muitas vezes é um horário que eles estão restrito, trabalhando. Exato. Então, a clínica também dá essa vantagem de você, de repente, ir no final de semana e vacinar a sua família também, e não só as crianças. Infelizmente, a própria vacina do herpes zoster não tem cobertura pelo SUS. Sim. Então, assim, um público menor, né, uma gama menor de pacientes acaba conseguindo fazer, porque é uma vacina que é cara. Sim. Mas quem sabe também com o tempo isso acaba não se tornando uma coisa... Uma Claro. barateada. Até por esse avanço que você comentou, né? De buscar, né, novas alternativas. E as pessoas também estão mais
mais informadas, também estão ficando mais espertas em relação a isso E tudo. até na valorização mesmo, Sim, né? Como uma com questão certeza. preventiva, né? Sim. Eu Exato. enxergo isso como um investimento. Então, estou fazendo Sim. investimento para minha saúde, vou lá, me programo. E talvez, né, numa rede privada, eu consiga me informar melhor das indicações da vacina, né? Consigo, talvez, fazer uma construção de um plano para uma família, né? Igual a gente está ressaltando aqui sempre. Sim. Não é só a criança que vai ser vacinada, mas a indicação das vacinas para os adultos, né? Porque quantos adultos não estão com a carteira de vacinação, né? Que não está em dia. Quase Então, ninguém tem. a E maioria. uma coisa que a gente toma cuidado nas salas, a gente tem o calendário vacinal que tem a cobertura pelo SUS e a que tem no privado. Então, a gente sempre orienta, porque a gente sabe que a vacina tem um custo alto. Sim. Então, se o paciente se enquadra no perfil do SUS, ele é uma vacina que é igual, que não tem diferença, a gente sempre orienta, ó, pode tomar essa vacina no SUS, é igual a nossa. Se não é igual, a gente explica, tem uma diferença, mas também se você não tem condição de tomar, a gente orienta que o paciente procure o sistema público, porque é melhor do que não vacinar. Sim, né? isso é verdade. Então a gente joga isso muito às claras, porque é importante o paciente ter a opção de poder ir e ter informação. O principal é a promoção em saúde, principalmente da orientar, prevenção. Né? E um fato muito interessante que até a Marcela comentou, a confecção de vacinas, que foi um motivo também de muitas críticas. Quer dizer, nós precisamos fazer uma vacina durante 10 anos, seguindo todas as fases de estudo. E, de repente, por uma necessidade mundial, foi desenvolvida uma nova tecnologia do RNA mensageiro, onde foi confeccionada uma vacina em 10 meses, seguindo todos os passos. Claro, não tivemos tempo de fazer um segmento prolongado? Não tivemos, isso é fato. Em compensação, a eficácia da vacina foi mais do que provada. Sim. Hoje, praticamente, nós não temos mortes diárias por Covid como tínhamos antes. Sim. Então, a gente precisa sempre levar em conta isso, né? O pessoal que usava isso como um argumento, sim, eles até têm razão que nós não tivemos um tempo de segmento grande, mas em compensação nós acabamos com a mortalidade imediata. Era uma necessidade. É uma necessidade e o segmento vem sendo feito também. As pessoas vêm sendo monitorizadas e muitas vezes as pessoas tomam a vacina, infartam no dia seguinte porque eram hipertensos, obesos, tinham outras doenças, outras comorbidades e de repente a culpa foi da vacina que foi administrada. Então, ele morreu do quê? Ele morreu pela vacina. Não, ele recebeu a vacina. Só que uma pessoa fala isso, vem a fake news. A vacina causa e aí infarto. sai do contexto, E sai do né? contexto. Exato. Tudo isso a gente tem que levar em conta. E entra o quê? Mais a razão do que a emoção. Só que quando nós estávamos no auge da pandemia, era só emoção. Exato. Nós íamos trabalhar nos hospitais com medo, não sabíamos o que ia acontecer. Nós não tínhamos uma lógica, de repente, como nós esperamos, às vezes, pelo idoso ter mais comorbidades, mais doenças crônicas, teoricamente eles têm um risco maior de falecer. Mas acontece que a gente viu que muitos jovens estavam indo, em alguns momentos até mais do que os idosos, numa frequência maior. Ou seja, a doença não era seletiva. E isso depende muito mais da reação do nosso organismo ao vírus do que propriamente o vírus. O vírus em si. O vírus em si. É muito interessante esses grandes aprendizados que a pandemia nos trouxe. E colocar uma fake news é fácil, né? Exato. Agora, tirar aquela notícia errada, fazer com que as pessoas convençam que aquilo tá só atrapalhando, que não tem embasamento nenhum, é muito mais complicado. E fora né? que as informações corretas ou não se difundem muito fácil hoje em dia, exatamente. né? Outra coisa que vocês bateram muito na tecla é a questão do custo alto de vacina, que a gente sabe que infelizmente é uma realidade. E a gente queria entender de vocês, quais que foram as barreiras ou as dificuldades para vocês empreenderem nesse ramo? A gente fala em empreender em saúde, nós temos uma legislação extremamente rígida para você realmente seguir. E tem que ser assim. Nós não podemos flexibilizar o produto que nós vamos oferecer. Então, nós não podemos comprar qualquer vacina. Nós temos uma série de licenças, tanto que quando a gente realmente pensou e levou adiante o projeto, nós tivemos que contratar empresas para que nos auxiliasse junto à documentação, que é muito específica, consultorias, a parte administrativa, a parte legal, a parte de saúde, também especificamente junto à vigilância sanitária. Quer dizer, nós não podemos pegar simplesmente uma sala como a nossa, colocar uma pia, comprar uma geladeira de vacinação e sair. Não. A sala tem que ter as suas medidas, ela tem que ter o material necessário, não pode colocar qualquer tipo de material. Nós tivemos que também nos adequar do ponto de vista físico também, para a gente montar a sala, enfim.
uma série de situações que nós realmente tivemos que ir atrás. Claro que é um investimento alto, mas que ao mesmo tempo, assim, o nosso objetivo era realmente tornar esse sonho uma realidade. Sim. Então, quando a gente fala empreender no Brasil, é muito difícil, porque nós temos uma legislação muito burocrática. Então, uma frase que muitas vezes nós ouvimos, é um país que cria dificuldade para vender facilidade. Mas, se você realmente pegar uma consultoria, como nós pegamos, consultorias sérias, nós não tivemos problemas no desenrolar dessas questões. E que bom seria se todas as coisas funcionassem dessa forma. Porque Perfeito. aí a gente teria menos problemas com vacinas vencidas, com fraude. A gente estava comentando no caminho vindo para cá que, como a gente está fazendo um trabalho, a Salos, ela tem um trabalho bem direcionado para fazer vacinação em empresas, em condomínios. E hoje me ligou uma pessoa de um condomínio e falou, olha, você desculpa, vou te fazer uma pergunta. A gente está em negociação, estamos fazendo o condomínio deles. Vou te fazer uma última pergunta, mas é um pouquinho constrangedora. Eu falei, não, pode fazer. Ele falou, você tem algum documento? Porque tem muita fraude nisso, né? Você tem documento da empresa? Eu falei, olha, você não precisa ficar nem um pouco constrangido. Muito pelo contrário, eu fico muito feliz se você esteja perguntando. Mas pela questão porque da se todo mundo seriedade, perguntasse isso, menos fraudes haveriam. Exato. Então, não tem problema nenhum você perguntar. A gente passou os documentos para ele. Então, assim, foi uma coisa que a gente sempre teve muito em mente. Vamos fazer direito, é saúde das pessoas, não pulamos etapa nenhuma. E deu super certo, não tivemos nenhum problema com a Anvisa. A Anvisa, a gente tem também que valorizar o que é bom. A Anvisa, para a gente, funcionou super bem. Eles foram super sérios, foram lá, fizeram vistoria, auxiliaram algumas dúvidas que a gente tinha. Então, assim, não tivemos o menor problema sobre esse aspecto. E aí também que não é igual abrir um escritório, colocar uma mesa, uma cadeira. Exatamente. E aí você também começa a entender o porquê que tem aquele custo, né? Em alguma Exato. questão você vai ter que repassar essa questão. E que é interessante que nós nos vacinamos lá também. Então, se nós confiamos nas nossas vacinas, a questão é simples. E como você estava falando, a tecnologia vem aumentando. Só que quando a tecnologia é lançada, o custo é alto também. Sim. Com o passar dos anos, tende a baratear. E isso que a Marcela falou é muito interessante, porque nós temos uma série de vacinas hoje em estudos com essa técnica de RNA mensageiro. É caro? Sim, é caro. Não é para todas as pessoas? Não. Mas a eficácia da vacina é muito maior do que a anterior que nós tínhamos. E o que é muito mais importante, lembrar que nós temos não somente calendários, como nós estamos acostumados, de jovens e crianças, mas nós temos calendários para adultos, gestantes, portadores de doenças de imunossuprimidos, que tem uma série de peculiaridades. Nós temos calendário para idosos. Então, é muito importante. E o que nós não vemos dos nossos colegas de todas as áreas é exatamente essa preocupação. Quer dizer, olha, a cada 10 anos você precisa repetir a sua vacina, por exemplo, de tétano. E ninguém fala nada. Quase ninguém fala. Quase ninguém fala. Então, essa atualização de calendário não fala. Agora está em moda, não só moda, como é muito importante, essa questão da vacinação de herpes zoster, que é uma doença terrível, extremamente dolorosa, onde os pacientes têm muito sofrimento. Sim. E eles falam, olha, o que eu gastei de dinheiro com remédio, os meses que eu tive de dor e sofrimento, eu pagaria qualquer preço por uma vacina. O custo da vacina é alto, mas a medicação também é cara. Super caro o tratamento de herpes zoster. Exato. E foi o que o Dr. Marco trouxe, né? Não é um tratamento fácil. A gente já viu vários pacientes internados para controle de dor, principalmente por herpes zoster. E outras questões sistêmicas que acontecem. Com certeza. Então, realmente, mas é que às vezes falta até a difusão da informação, né? O avanço teve a nova vacina em relação ao que a vacina que havia anteriormente. Sim. Tinha uma eficácia muito mais baixa. Então, assim, são 2 doses as que a gente tem agora. Acaba sendo um tratamento caro, sim, mas ela te traz um resultado muito bom. Sim, e como o Dr. Marco falou, tem muitas vacinas novas aí saindo no mercado, né? Sim. Por exemplo, tem a vacina contra o HPV, né? Que é a principal causa ali do câncer de colo de útero. Como que é essa vacinação lá na Salos? Então, essa vacina, a nova vacina foi lançada agora em março, né? É a nonavalente. Na verdade, ela foi durante um tempo aplicada só em meninas. Nonavalente. Essa é a nonavalente. São 9 vírus. A antiga era tetravalente, só 4. Agora são 9 vírus. Mas que era dado no SUS, durante muito tempo foi dado só em meninas até uns 14, 15 anos.
Então, agora a gente sabe que assim, ela é indicada para pacientes até os 45 anos de idade. Ai, que legal. Então, isso ampliou muito. Sim. E é uma coisa que as pessoas também não tinham informação. Ninguém sabe. Se pegar pacientes da geração de vocês devem ter uns 30 e poucos, dificilmente você pega um paciente da cidade que foi vacinado contra HPV. É verdade. Né? Então, assim, é uma coisa importante a se divulgar, porque muita gente teve contato já com o vírus e não sabe. Então, assim, se você toma vacina, é uma forma que você tem de prevenir o aparecimento da doença. O que se fala que é a da dengue, né? Da A gente dengue. estava dando uma estudada para ter esse bate-papo com vocês. E a gente ficou surpresa até a quantidade de vacinas que a gente não conhecia. Tem muito. E é muito interessante porque a vacina do HPV, muito se fala em câncer de colo de útero, mas nós falamos em câncer de vulva, que é a parte anterior da vagina, de cavidade ânus, oral, de boca também, que está relacionado. Ânus, enfim, uma série de cânceres. E se a gente pensar que nós podemos prevenir um câncer com uma vacina, é uma coisa fantástica. Sim. A vacina, por si só, a função dela é evitar formas graves. Como eu já citei, quer dizer, a menina de 14 anos que não tomou uma vacina de BCG com 1 mês de vida, e de repente desenvolveu uma forma gravíssima e acabou falecendo. Sim. Quantos casos de sequelas de meningite não foram evitadas com as vacinas de meningite? A questão das hepatites, quantas pessoas não evoluíram para uma falência hepática, para uma insuficiência hepática, não precisaram de transplante hepático pela vacina. Então, se a gente fizer um apanhado geral, a vacinação é uma coisa maravilhosa. Sim. E como você pode prevenir e você pode evitar as formas graves das doenças. Como, por exemplo, a tuberculose. Mesmo se você tomou vacina, você pode ter a forma pulmonar. Sim. Vai tomar seu remédio durante alguns meses e vai ficar bem. Mas você não vai ter as formas mais graves que muitas vezes acabam evoluindo para óbito, né? Então, a gente precisa sempre levar isso em conta. E o mais importante, nós temos o SUS que fornece a grande parte dessas vacinas gratuitamente para todas as faixas etárias. E qual é o ideal? Por que a vacina do HPV a gente faz na rede pública de 9 a 14 anos? Porque o ideal é vacinar os nossos jovens antes de eles começarem a fase sexualmente ativa. Uma coisa que nos preocupa, que vem aumentando muito a incidência de doenças sexualmente transmissíveis, infecções sexualmente transmissíveis, na verdade, um aumento também do número de pacientes infectados com HIV. E muito pouco se fala em prevenção. Exato. Eu, particularmente, sou da geração da AIDS. Eu falo com muita tranquilidade que nós, quando éramos adolescentes em Santos, era a capital mundial da AIDS. Então, a difusão de preservativos era uma coisa que se falava muito. E hoje em dia é interessante que só se fala nisso no carnaval. Quer dizer, é só no carnaval que você faz. E, na verdade, não. Uma coisa que, infelizmente, pouco se fala hoje em dia. E a gente volta para a boa e velha prevenção. E os jovens hoje não estão sendo orientados, não muitas vezes pelos pais, mas pouco se fala, a nosso ver, e principalmente onde eles são mais vulneráveis. De enxergar aquilo que elas não veem. Então, a gente passou aí por alguns anos, por exemplo, que você não via pacientes com sarampo, com catapora. Então, você tomava vacina, mas para que você está tomando? Nem tem mais, entendeu? Então, foi caindo também essa visão das pessoas acharem que precisavam vacinar. Então, veio a pandemia, não vacina, nem tem mais catapora. Você sabe que em várias matérias que a gente leu, né, de órgãos respeitados a respeito de vacinação, eles chamam isso de diminuição de percepção do risco, né? Sim. Então, realmente, você não percebe o risco, porque, na verdade, estava erradicado há muitos anos, muitas dessas doenças. E que, às vezes, você, infelizmente, precisa desse declínio da vacinação, pra ter novos perceber, casos, para você ter a percepção, para você de novo começar, né, essa questão de discussão, de prevenção. E o que é uma coisa muito ruim, né? Sim. E é um retrocesso, né? É um retrocesso. E a pandemia trouxe isso. Quer dizer, não há dúvida, a vacinação salvou o mundo. Sim. Então, outras doenças vão para o mesmo caminho. Evitamos sequelas. Quer dizer, a poliomielite é um vírus. E que vacina maravilhosa que o Dr. Semen criou, que são 2 gotas que evita que seu filho tenha dificuldade de movimentação no futuro, tenha uma série de complicações que podem muitas vezes até levá-lo ao óbito também. Sim. Então é uma coisa
fantástica. Fora que ele criou o melhor fenômeno das mães, né, para vacinar. Porque, não, fora do Zé Gotinha, até quase que eu tinha 10 anos de idade, minha mãe ainda falava, é gotinha. E eu sempre caía nessa conversa. Chegava lá, era gotinha? Não era agulhada. Não, essa era gotinha, mas depois vinha agulhada também. Enganava falando que era sempre gotinha. Né? Toda vez que eu tomar vacina, eu pergunto, é gotinha? Ainda não desenvolvesse em gotinha? Como pode? Até hoje eu pergunto isso. E vendo, né, esse cenário que vocês identificam agora, como que vocês acham que vão estar a vacinação? Como que vai estar a vacinação daqui para frente no Brasil? Vocês enxergam como isso? Acho que essas questões todas, essas dúvidas, esses mitos vão caindo por terra. Eu sempre faço uma analogia engraçadinha, mas foi uma coisa que eu vivi. Eu estou formada há quase 26 anos. Veio mais ou menos com as aplicações de botox, de preenchimento, foram crescendo junto. Então, quando a gente falava em botox há 25, 26 anos, o pessoal, não. Aliás, você nem podia falar muito, né? Você falava com muito cuidado. Numa primeira consulta, eu particularmente não falava, mesmo que tivesse uma indicação mais precisa, porque as pessoas tinham uma certa dificuldade. Precisou de alguns anos para que as pessoas percebessem que nem tudo de errado que acontecia com uma pessoa era culpa do botox. Sim. Então, eu acho que a vacina é uma tendência que também muito semelhante, que as pessoas acabem percebendo que ela, assim, você não morreu, a pessoa não morreu no dia seguinte porque tomou vacina. Sim. Então, acho que essa questão vai caindo por terra. Acho que as pessoas vão percebendo a necessidade, vendo os benefícios e aos poucos vão se acostumando, vão voltando com essa questão de tomar mais vacina, de procurar, de querer fazer prevenção. Porque não tem jeito, né? É necessário. Sim. Então, eu acho que isso leva um tempo. A gente volta. É difícil você tirar uma imagem negativa de alguma coisa, como foi o do Botox. Então, levou anos. Hoje, os pacientes chegam já mais jovens querendo fazer. Vem, né? Exatamente. Mas levou um tempo. Sim. Mas parece que virou uma chavinha e as pessoas começaram a perceber que você pode usar de uma forma positiva. Nem tudo vira um monstro. Né? E é uma criação de cultura, né? Sim. É uma criação de cultura. Então, na minha opinião, a vacina vai ser uma coisa que as pessoas também vão percebendo as vantagens, vão tirando aquela questão errônea que se tinha, tantos mitos, tantas fake news que foram criadas durante a pandemia, até antes, né? Porque o movimento fake news, ele é mais antigo do que isso, né? A gente não pode... né? Exatamente. Então, ele já vem de algum tempo, cresceu nesse momento que a gente viveu, mas acho que a tendência ao longo dos anos que isso, se Deus quiser, vai diminuindo. Toda novidade assusta. Sim. Então, se qualquer coisa que vá mudar algum conceito, é uma coisa que causa uma certa estranheza, porque a gente já tem o hábito de fazer isso durante décadas. E eu lembro quando começou a se usar, agora puxando a brasa para a minha sardinha, para neurologia infantil, canabidiol, também, você vai dar maconha? Até hoje, não, eu vou dar das dezenas de derivados, que é uma substância que não tem o princípio psicoativo, que faz parte do nosso sistema e que pode ajudar no controle de doenças. E se nós formos pensar, a maioria das doenças, a maioria das medicações também vieram da natureza. Quer dizer, se a gente for analisar de uma forma simples, o primeiro antibiótico, que foi a penicilina, veio de um fungo. Você veio do mofo. Então, quer dizer, poxa, é diferente. Então, e hoje a gente vê que, ao mesmo tempo, você ainda hoje tem menos resistência, porque já se conhece muito mais, mas mesmo assim, alguns acham que é uma grande epopeia, outros acham que é um absurdo uma criança usar canabidiol, mas na prática a gente mostra os resultados. E ele pode ajudar, por exemplo, no controle das epilepsias mais refratárias. Então, a questão da vacina também trouxe, e principalmente a pandemia, com essa questão da vacinação e o término, não da pandemia, porque ela não terminou, mas a diminuição de propagação, de casos graves, traz uma certa tranquilidade de que realmente as vacinas ajudam. E claro, nem todas as vacinas são acessíveis, não. Mas se nós tivermos a possibilidade de fazer pelo menos o calendário básico para todas as idades, e que muitas delas o SUS ele fornece todas elas, já está de ótimo tamanho. E pelo menos valorizar a importância, né? Sim. Infelizmente, a gente viu um movimento anti-vacina muito grande crescendo, né? Sim. A gente viu que nos Estados Unidos até teve
várias discussões a respeito disso, de mães que não queriam vacinar as crianças, né, e escolas, enfim, entidades tentando até limitar, né, a participação dessas crianças socialmente nessa questão vacinal, e que infelizmente é uma perda, né, que a gente perde quando a gente difunde esse tipo de informação, porque a gente abre margem para outras dúvidas. E foi o que exatamente você pontuou. O medo, infelizmente, às vezes ele toma uma proporção que a pessoa para de tentar se informar e ver realmente o que é socialmente aceitável ou não, mas vira uma tendência, né? E nas fake news, infelizmente, é isso que a gente avalia. Mas vou te falar uma coisa, Andressa. A gente tem também fazer um reconhecimento, eu acho, às sociedades médicas brasileiras. Isso é verdade. Como, por exemplo, Sociedade Brasileira de Dermatologia, Sociedade Brasileira de Imunização, Sociedade de Pediatria. Algumas outras, não quero ser injusta, mas estou falando das que eu acabo participando mais, né? Vivenciando mais. Mas essas sociedades têm crescido muito também em informação. Você vê é muito mais divulgação sobre isso. Não só dentro das sociedades, mas a própria atitude dos médicos também. Eu acho que vai mudar em relação a isso. Porque eu tenho até, assim, vou ser muito honesta, até a gente começar a estudar um pouco mais, a gente também falhava nisso. Claro. Nós, como médicos, também tínhamos essa falha, porque no dia a dia é corrido, e, na verdade, todo médico teria obrigação de falar sobre isso. Né? Então, a gente falhou nesse sentido, acho que foi um gap aí que teve no meio, mas acho que a tendência, com todo esse esforço que as sociedades estão fazendo, a indústria também tem sua participação nisso, obviamente. Acho que a divulgação está sendo grande. Então, acho que a tendência é que todo esse cenário mude. Acho que tudo isso vai confluir para que seja benéfico no futuro. Muito legal. Isso é importante. E eu tenho, assim, uma dúvida pessoal. Claro. Da onde veio o nome Salos? Acho que todo mundo está se perguntando. Salos é a deusa da saúde e saúde em espanhol. Ai, que legal. Muito bacana. E cada um dava, né, um nome, mas esse nome veio realmente a calhar. Claro, eu sou do contra, né? Eu preferia outro, mas foi muito interessante que caiu realmente, e quando a gente também contratou também a empresa para fazer o logo, foi muito bacana, que eu acho que ela foi muito feliz também, né? Fechou quando a criou ideia. o coração, né? O nosso coração sendo envolvido. A gente tem essa questão da imunização ser muito importante, sabe? Não é só você ir lá e picar o paciente. Não, tem muito mais do que isso. Acho que tem o medo que as pessoas têm. Não só o medo da agulha, mas o medo da vacina que a gente está falando aqui. A vacina gera um desconforto, né? A gente sempre brinca que é fácil você vender sorvete. Agora, você explicar para o paciente que ela tem que tomar vacina, causa uma certa... uma certa repulsa, vamos dizer. Mais difícil. E como a gente fala, a cultura nossa é vacinar crianças e depois entrar nos adolescentes, ponto. Não tem calendário de gestante também, que os obstetras seguem à risca também, pedem as vacinações. Mas tem um gap de idade ali grande que fica Sim, num limbo fica vacinal, no limbo, né? Totalmente. Então, quer dizer, para tudo você tem que se preparar. Então, você amanhã vai querer engravidar, você vai se preparar previamente, você tem uma série de cuidados, você vai falar com os seus médicos, então tem que realmente ter esse preparo. E a informação vem com erro, né? A gente, às vezes, acaba pegando pacientes que vêm de outros profissionais, enfim, procurar a gente para tomar vacina de herpes zoster achando que é herpes simples. Então, a gente também vai orientando, vai explicando, até profissional que às vezes indicou de uma forma equivocada, né, como está crescendo. Então, é importante a gente orientar, falar, explicar que são coisas diferentes. Né? Então, o paciente às vezes busca também uma coisa que não é aquilo. Então, a gente também tem essa função de estar aí mostrando o certo. É um trabalho de formiguinha informativo, né? Sem dúvida. E a gente está se aproximando agora da campanha de vacinação de gripe. E a gente esquece também que, apesar de ser uma coisa tão simples, alguns pensam, é uma gripe que eu pego sempre. Sim, mas ela pode ter complicações, principalmente em pacientes que têm doenças crônicas e os idosos. Então, no 2022, só nos primeiros 2 meses, segundo o DataSUS, mais de 1.700 pessoas morreram em decorrência de complicações pela gripe. E nós vivenciamos bastante internações de pacientes de meia idade, Exatamente. Jovens, às vezes sem muitas comorbidades, por conta de gripe. Temos, por exemplo, a vacina que é distribuída no SUS, a trivalente, como a Marcela falou. Ótimo, não pode pagar uma vacina tetravalente, ou faça trivalente, mas vacine-se. E a gente não pode esquecer que quando a gente se vacina, e a gente evita o quê? A circulação do vírus, você diminui o número de transmissão, enfim, você tem uma série de
cuidados e consequências em que você realmente diminui o número geral de casos. É um cuidado coletivo, Exato, né? Cuidado não é individual. É isso Exato. mesmo. E no inverno, porque foi muito interessante que, atuando no hospital pediátrico, a gente verificou que nos meses frios, que é de abril, maio e junho, que os prontos-socorros infantis estão lotados de quadros respiratórios, durante a pandemia ficam as moscas, os prontos-socorros infantis. O nosso chegava a atender 300 pacientes, atendia 10, 15, ia realmente quem precisava, e do ponto de vista prático, não circulavam os vírus entre as crianças. Então, quer dizer, se tem alguma dúvida que o inverno e a reunião, principalmente das crianças, nesse caso, em salas de aula, no inverno, você fecha tudo. Se tem um espirrando, então contamina o ambiente inteiro. E um passa, depois de 3 dias começa outro, e até você fechar esse ciclo demora muito. Aí isso aumenta o absenteísmo em escola, trabalho, Sim. né? Todo mundo acaba perdendo com isso, né? Não, e é muito interessante, porque isso que o Dr. Marco acabou de falar aconteceu pessoalmente comigo. Eu vivenciei muito isso, né? Por trabalhar em emergência pediátrica, boa parte do meu público é criança. Eu, no período de 1 ano, no período caótico da pandemia, eu atendi uma bronquiolite. É isso. Sendo que no mês de maio, às vezes, eu atendia Sim. 12 num dia só. Exato, Em um dia só. É isso Foi mesmo. uma no ano. Então, é como você falou, né? É esse distanciamento. Então, agora nós temos a primeira grande campanha de gripe pós-pandemia. E assim, o nosso objetivo também não é somente fazer vacinação em loco. Nós também vacinamos empresas, vacinamos escolas, condomínios também. Para quê? Para que a gente possa realmente se prevenir. A cultura da prevenção é uma coisa que a gente precisa adquirir em todos os sentidos. Vai diminuir o vírus circulando naquele Sim. local, né? Sim, E você exato. sabe que essas ações comunitárias, né, quando vai em escola, em empresa, em condomínios, facilita muito, porque às vezes alguma Sim. família nem tinha pensado em imunizar, mas vai ter aquela ação, vai tornar aquilo mais fácil, vai estar mais Exato. acessível. Então eu gosto bastante desse tipo de imunização coletiva, Prático, né? é muito prático. E o que falta, às vezes, é uma abordagem direta também, até para as crianças, para poder sinalizar para os pais essa importância. Então, quando a gente fala, por exemplo, para jovens, onde a gente faz uma orientação sexual, fala das doenças, infecções sexualmente transmissíveis, fala qual é a importância do preservativo, que a gravidez, teoricamente, é uma consequência, mas não, as doenças que podem levar para a vida, que podem ser passadas aos outros também. Então, tudo isso é um motivo de muita preocupação. E eu acho que a gente precisa começar a trabalhar um pouco mais a cultura da prevenção no nosso país como um todo, não só na área da saúde, mas como um todo. E se a gente for analisar, nos últimos anos, de acordo com o DataSUS, a gente teve, nos últimos anos, uma queda da taxa de vacinação muito grande, aproximadamente 40% em média. É muita coisa. Claro, estávamos com medo de ir à pandemia nos postos de saúde, nas clínicas, sim. Agora tudo voltou ao normal. Exato. Então, se voltou ao normal, por que não podemos colocar o nosso calendário em dia? Mas olha só que legal, tem empresas já fazendo campanha de vacinação de HPV. Sim, perfeito. Dentro da empresa, para mulheres. A empresa leva a vacina para os funcionários. Isso é muito bacana. Isso é legal, muito né? legal. Isso é Fantástico. muito legal. Muito legal. Como a Andressa falou, traz a comodidade, né? De você Sim. estar E ali, quem não você quer isso lembra. hoje em dia, Às vezes né? você, tá tão ocupado E fora com que é outras uma coisas. bandeira que a empresa levanta de um cuidado, né? Exatamente. Então, um cuidado maior do que Sem você fornecer uma Sem vacina. dúvida. Exatamente. Sim. A gente chegou a fazer campanha de vacina de herpes zoster, a gente já começou a fazer em condomínios também. Assim, não é uma vacina que as pessoas tenham muito conhecimento, mas já chega a ter uma adesão legal. Legal. Então, você vê que as pessoas vão começando a aceitar a ideia, vão começando a se informar, vão querendo saber o que é. E um vai puxando o outro. Então, eu acho que a coisa vai crescendo. É, isso mesmo. Léo, você trouxe sua caderneta de vacinação? Não trouxe, não, Vamos Andressa, ver né? como é que tá, Dá uma né? olhada, né? Exatamente. Precisa Cadê dar a uma sua, olhada. Andressa? Precisa. Não, a minha tá em dia. O telefone tá lá, é o WhatsApp, é só tirar uma foto e mandar para nós também. Fácil. Já analisa, E né? já tira a analisa dúvida. e já orienta, A gente pede exatamente. para o paciente fazer isso. Só tira uma foto da carteirinha E que manda. legal. e manda pra manda. gente. A gente faz Já um tá para planejamento. ter uma ideia, né? Exatamente. Bacana, isso é ótimo. mesmo. É um serviço que facilita, né? Sim. Tá E online. fora que a localização de vocês é ideal para quem mora aqui em São Paulo, né? Léo? Exato. É muito fácil acesso, É né? muito fácil. Isso ajuda Muito muito, fácil. né? E a gente vai até lá também, né? Se não é perto, a gente A leva. vantagem é essa, como a gente faz vacina a domicílio também, é muito só legal. agendar e
A gente Não tem facilita desculpa a vida. para não se vacinar, Não tem né? desculpa. Não tem. A Não, questão não é tem. cultural, é a gente começar realmente a prevenir em vez de remediar para tudo na nossa vida. Tem que ser realmente essa palavra. E é um trabalho muito legal, você orientar as pessoas, ver que aquilo está funcionando, que está dando resultado, que a pessoa está buscando uma coisa melhor, né? Uma possibilidade de prevenir, de evitar uma doença, né? Pra gente é um trabalho super gratificante. E fora que socialmente vocês têm um retorno muito bacana, né? Sim. É legal. Você levar uma Muito informação, legal. a pessoa te dá um feedback, né? Voltar, é muito bacana isso. Isso é maravilhoso. E nós também temos o cuidado de pós-vacinação também. Nas primeiras 24, 48 horas, nós entramos em contato para ver se o pessoal teve algum evento adverso. Legal. O que teve, que as vacinas, como qualquer tipo de medicamento, tem seus efeitos Os colaterais. meninos sofrem mais, em geral, tá? É, sempre É igual, mas é sofrem. diferente. É igual, mas nós Em somos geral, mais eles acabam sensíveis. ficando um pouco mais sensíveis. Né? É igual, mas é diferente. Depois a gente conversa. Mas a questão acaba sendo essa. Realmente, o pós-vacinal é muito importante. Então, às vezes o pessoal se sente meio órfão. Olha, eu tive tal desamparado, sintoma. né? E eles são orientados a isso. Entre em contato conosco, os mais variados, por mídia social, WhatsApp, Instagram, quer ligar, mandar, para que a gente possa realmente orientá-los da melhor forma possível. Sim. E a clínica também, a gente tem a vantagem de ter um acesso 24 horas ao prédio. Então, se amanhã ou depois você vacina numa sexta e domingo você não está bem, vamos lá, nós vamos até lá e nós vamos examinar vocês para ver o que está acontecendo, se realmente, e orientar o tratamento. Graças a Deus nunca aconteceu. Nunca aconteceu, Mas- graças a Deus. Mas a gente tem que pensar nisso, né? Sim. Na medicina nunca Claro, nem sempre. Né? Exato. Então amanhã eu vou levar o Léo, cadernetinha de vacinação lá na Bonitinho. Salos, pra gente ver se ele tá Mas tá imunizado bonitinho, eu certinho. prometo que tá bonitinho. Ah, é? Tá, A gente eu tem sou alguns- Eu chato. estou em A gente tem dúvida se alguns você vai objetos levar uma pra ajudar, carteira de melhorador, adulto, vibradorzinho. adolescente ou de idoso já, viu? Fica tranquilo que a gente Léo. Maneira. E a questão é essa, realmente, é ajudar. A Sim. medicina não é feita para você tratar. A gente tem uma maneira de ver a medicina um pouco diferente, né? A gente não gosta de tratar de doenças, a gente gosta de tratar de doentes. E quando a gente fala doentes, entenda-se, o paciente, a sua família, o que a gente puder fazer para minimizar o sofrimento, a dor, esse é o nosso objetivo dentro da medicina. E um dos grandes pilares que nós aprendemos e que as faculdades nos ensinam é exatamente a prevenção. E por isso que as salas de imunizações tem tudo a ver com a BN, né? Exatamente, tudo a ver, tudo a Ali, ver, ó. tudo a ver, tudo a ver. Andando Ó, de mãos dadas. Eu queria poupar vocês desse momento, mas eu preciso contar pra vocês que agora é o momento do Léo. Vocês viram que ele colocou o óculos Eu ali. estou de óculos. Uau. Agora eu tô preocupado. Esse finzinho aqui do podcast. Então a gente tem um bate-bola que é o quê? O momento da colmeia. Então, como eu expliquei para vocês, é um bate-volta, é rápida a resposta, tá? E eu vou começar com o Dr. Marco. Pediatria ou imunização? Pode ser os dois. Obrigado. Os dois. Não tem como separar os dois. Não, né? Não tem como. Como temos aqui um neuropediatra, sistema nervoso central ou sistema nervoso periférico? Os dois. Isso aqui então já sei a resposta, será? Não sei não. Isso aqui Vamos tentar. para um exame de imagem, tomografia ou ressonância magnética de crânio. Depende do que você quer. Depende Cada um do que tem eu a sua quero. indicação, né? E o que é melhor? Vacina no bumbum ou no braço? Por incrível que pareça, a vacina. A vacina. Independente do local Aonde onde ela for. for aplicada. As duas. E tem as suas indicações, né? Cada E um qual tem que dói suas mais? indicações. Depende. Aí Nossa, depende eu sempre da sinto dor quando é no vacina. glúteo. Nossa, no Então, bumbum. mas é que tá. Depende também da vacina. Tem umas Da vacinas vacina, que doem né? mais do que dói mais. outras, né? Como a Marcela falou, o homem é mais sensível, né? Tá explicado. Doutor Marco, parabéns. Você escapou da cilada do Léo. Cilada, né? Ele acha que é esperto, mas a experiência Foi muito e os bom. cabelos que já foram brancos também um dia também ajudam nisso, viu? Agora eu vou pegar leve com a Marcela, pra ela não ficar brava comigo. Marcela, dermato ou imunização? Dermato é um sonho concretizado, imunização é um sonho a se concretizar. Ah, ela é demais, Nossa, gente. fantástico. É. Olha, essa merece, viu? Ela Foi brilhou, poética, ela foi esperou pra poética. brilhar. Essa foi. Botox ou preenchimento? Botox. Chapéu ou protetor solar? Protetor solar e chapéu. E a vacina, no bumbum ou no braço? Que funciona. Muito bem.
Gente, eu adorei ter hoje as salas, imunizações aqui com a gente. Eu espero que vocês tenham adorado também. Um tema super diferente que a gente conseguiu abrir para discussão. É óbvio que a gente vai deixar o IG deles aqui para vocês acompanharem eles nas redes sociais. Eu e o Léo já stalkeamos pra caramba o Instagram deles. Tem um monte de vídeo, um monte de explicação. E eu acho que com o episódio de hoje tudo vai ficar muito mais claro. Quero agradecer também a participação da doutora Marcela, do doutor Marco. Nós que E agradecemos. também da Carla, né? Exato. Com saudade da Exato. Carla. Sim. No próximo é a Carla, No né, próximo é a Léo? Carla. No próximo ela vem com a gente. Muito bem. Exato. Vocês viram que a Mas gente não obrigado. morde, né? Não, muito pelo Foi contrário. maravilhoso. Mas já estamos muito vacinados obrigada. também. Então pronto. Já estamos A gente já viu alguns outros, então já sabia como a coisa funcionava. A vacina funciona em todos os sentidos. tá vendo? E queremos agradecer de verdade essa parceria. Adoramos. A gente só pode Acho que agradecer. foi Obrigado. super informativo mesmo. Realmente o nosso público vai amar. É uma coisa totalmente fora da curva que a gente tinha imaginado de episódios. E a gente sabe que os telespectadores nossos cada vez mais querem se informar. E acho que o tema de hoje teve tudo a ver com isso. E a gente queria muito, assim, acho que é importante nós nos colocarmos à disposição para dúvidas, para curiosidades, Ai, o que que a gente legal. puder fazer para ajudar nessa divulgação, ajudar as pessoas, que realmente a informação é muito escassa, que as pessoas contem com a gente. E quem sabe você Que a também não gente está tá precisando de uma conseguindo- vacina, né? ó, Já conta com as exato. Se salas. você já precisando de uma Exatamente. vacina, ó, já sabe aonde que você vai. E que a gente tenha conseguido plantar um brotinho de curiosidade, de dúvida, de vontade nas pessoas. Exato. Isso, ótimo. né? Sempre ter essa noção de que a vacina não é um milagre. A vacina é fruto de todo um trabalho científico para que a gente minimize formas graves da doença. Isso é o principal. Ótimo, Ótimo. recado maravilhoso. Muito obrigada. Obrigado Gente, a vocês, Espero que obrigado vocês por continuem tudo. seguindo nossos episódios, Muito seguindo as obrigado. redes sociais, seguindo as salas de imunizações. E é isso, a gente se vê no próximo episódio. Vacine-se. Tchau. Tchau, tchau. Obrigado.